Sala, a gente já criou o produto e o usuário, já sim. E agora a gente vai criar as outras entidades que estão faltando, que são, vamos dar uma olhada lá no modelo, a vendas e a item de vendas. Cabe vendas, né? Uhum. A gente vai dizer que ela é pública, né? Seguindo lá a mesma, vai dizer que ela vai herdar do Abstract Entity. Mateus, só um momento maior, porque quebrou o padrão que está usando. Os outros vão colocar entidades no final, aí colocou só cabe vendas. No plural, você está usando. Estou usando plural? É. Não, velho. Tá ali, ó, produto entidades. Pois, tá errado. Tá. Vamos seguir o mesmo padrão, tá? Na verdade, o produto entidade foi que eu escrevi errado, viu, Jean? Cabe venda entidade. Certo? Só para seguir o padrãozinho. Produto entidade. Usuário entidade. Certo? Essa para navegar assim, ó, do jeito que eu estou navegando, Alt Tab, tá? Funciona do mesmo jeito, Alt Shift Tab para trás. Vocês conhecerem a ferramenta. Opa. Vamos lá. Quais são os atributos que tem na venda? Na venda tem O ID, que já está no pai, a data. tem um cabe sequencial, a data, o total e o SR sequencial. Data, decimal, total. Até o cabe sequencial colocou lá. O cabo sequencial já é o. Já é do lado Tá do usando ali o Abstract Entity. Eu tinha feito sem o Abstract Entity. Eu uso sequencial. Sequencial, usuário. Certo? É só 3, né? Só 3. E aí a gente vai fazer o famoso comentário. Copiar ele lá, né? Esse total aí também usa aquele não nulo, né? É. Na verdade a gente pode até não copiar logo direto. Cabe data, a tabela. Não é isso? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Mateus, essa é a única forma de a gente estar usando o projeto em C#? Não. Não é a única forma, não. Existem várias formas. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar, que eu estou acostumado e que eu acho interessante e que eu particularmente aconselho vocês usarem. Tem algum gerador do C# que ele cria um CRUD, gera automaticamente um CRUD já funcional? Rapaz, tem uns geradores por aí, viu? Tem gerador, mas eu particularmente eu fiz o meu mesmo. Porque no Java, a gente usa o NetBeans, existe lá a possibilidade de criar um CRUD, gerar automaticamente um CRUD, com uma janelinha só. Rapaz, eu nunca pesquisei na internet não, viu, o Rian, mas deve ter. Mas aí o ruim de você usar esses geradores é que você vai usar o padrão deles, né? Senão é o seu. É verdade. Aí eu particularmente eu uso esse padrão e o meu gerador gera nesse padrão. E aí a nossa última entidade, né? Tá faltando aqui é o item de venda, né? Itens. Vamos dar o nosso famoso public. Vamos dizer que ela vai herdar de Abstract Entity. Certo? Aí prod sequencial, né? Não, o sequencial ele já herdou lá, né? Todos os sequenciais. Exatamente. Aí a gente vai ter só o produto sequencial.
vai ter a quantidade, Que é decimal, o cabo sequencial, o cabe, né? sim, vamos usar a sequencial da venda, né? E o valor unitário, né? Ctrl KD. E aí a gente vai fazer a mesma documentação lá. Matheus, está pronto? Ainda não, a gente tem que fazer uns ajustezinhos já que eu vou mostrar para vocês quais são os ajustes que a gente vai fazer. TB usuário, TB, vamos pegar lá qual que é o nome da tabela. E aí a gente agora vai pegar aqui o comentário, vou jogar lá no item vendas, vai copiar não é isso? E aí a gente agora vai PRD, aqui já vai ser INT, ITN quantidade, ITN na verdade aqui é o CAP venda, né? Que é o CAP sequencial. E por fim o valor unitário, que é esse cara aqui. Bom, gente, a gente concluiu as nossas entidades, né? Todas as tabelas já têm uns objetos que representam elas no nosso modelo de objetos. Using aí é como se fosse a importação daqueles pacotes que faz. Exatamente, o using é o import do Java, tá? O namespace é a mesma coisa do packager lá do Java. Quem trabalha com Java, ele é o packager, certo? E diferentemente do Java, porque o Java, quando tu diz o packager, a estrutura de diretório tem que representar aquele caminho, né? Aqui não, ele é totalmente virtual, certo? Bom, tá concluído? Não, tá não. O que é que tá faltando, Matheus? Primeira coisa que tá faltando, a única coisa que eu acho que tá faltando é dizer que o nosso amigo vendas vai ter uma lista de produtos. Alô? Alô? É? Ah, cara. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vou resolver o problema de 10 vendas, né? Não, cabe venda, né? Exatamente. A lista de... Opa, não é produto não, tá? Desculpa. É item, venda, entidade que ele vai ter. Ele vai ter uma lista de item vendas. Que não é esse master DT, não é esse que diz que a tabela master tem um N registros da tabela filho. Que é isso aí. A lista de produtos. Tá, gente? É dentro de cabe vendas, né? É. Não, é só botar próprio uma propriedade, né? Como se fosse uma propriedade mesmo, tipo iList. Coloca aqui dentro itens de vendas, né? Uhum. Lista de produtos. Essa lista de produtos aí é o que lá? É o lista. É o identificador. Não, é o nome da variável, né? Viu agora, né?
Então tá jogando lá agora nesse lado e identidade. O que é que eu estou fazendo? Eu estou criando uma propriedade, e essa propriedade ela é do tipo lista. É como se eu tivesse uma propriedade que dentro dela tivesse um array, né? Certo, tô entendendo. Só que a gente não, array ninguém usa mais, né? A gente já trabalha mais tanto no mundo Java como no mundo C#, é o whitelist. Beleza? Bom, basicamente a gente conseguiu concluir agora todas as entidades do nosso projeto. Vou mandar desenhar aqui o nosso diagrama de classe. O de vocês não tem, porque o de vocês eu acho que é o freeware e não tem. Na minha versão aqui, ó, que legal, ó. Ele vai mostrar lá o diagrama de classe, estão vendo aí, ó? Muito bom, né? Está lembrando todo mundo daquela abstract que a gente faz. Exatamente. E na entrada não, já opção aí. Aí aqui nosso não tem não. O de vocês não tem não, de vocês é... Então, já. Hã? É que é o 2000, é o mesmo canto lá, é só clicar em cima aqui, ó, ele aparece bem aqui, ó. View Class Diagram. Bom, o nosso objetivo hoje é fazer o cadastro de usuário funcionando. Quero que todo mundo saia daqui hoje com o cadastro de usuário funcionando. Então a gente vai ter que correr um pouquinho, que a gente tem só 1 hora. E eu acho que não vai dar tempo, mas eu vou fazer o possível para dar. Depois de meio-dia, rapaz, 2 horas. Bom, a primeira classe que a gente vai criar, a primeira coisa que a gente vai fazer é o formulário, tá? Eu vou criar o formulário, já com os campos lá bem bonitinho e com os botões. Isso vai ficar onde? Dentro do principal, é? Lá no projeto principal a gente vai criar um formulário. Tem que criar o DAO primeiro, né? Não, vou criar o formulário, depois a gente vai criando o DAO e o negócio, tá? O DAO é só a conexão, né? O DAO não precisa... FRE, cadastro, usuários. Pode editar aquele formulário que está vendo? Pode. Sei, né? Pode ser ele. Certo? Por enquanto eu não vou caprichar muito, tá? Como eu disse para vocês, o nosso foco não é layout, não é beleza, é funcionalidade. Certo? Então eu vou basicamente arrastar as coisas aqui para dentro. Eu vou colocar 3 campos. Quais são os campos que a gente tem lá? Para usuário. Produto. Usuário, nome, login e senha. Mais uma componente que eu preciso ficar clicando e arrastando. Acho que é só Ctrl. Ctrl. Arrasta e solta o Ctrl. Vou fazer o texto. Isso aí está dentro do quê? Está no principal aí, né? Foi. Eu vim aqui no principal, no projeto principal, adicionei um formulário. E aí eu cliquei 2 vezes no formulário e vim pra cá. E aqui eu arrastei daqui, ó, dessa aba, os componentes. Eu procurei aqui text box. Ó, se eu clicar, ó, tô segurando o Ctrl e apertando, ó, tá vendo aí, ó, ele tá criando pra mim. Apertar o S que ele tira. No caso é nome, senha e login, né? Eu particularmente gosto de dar nome a tudo. Tipo, aqui é uma label e ela representa o nome, eu digo que o name dela é LB nome. Atenção, não vou usar em container aí, né? Podemos usar container sim, Jean, boa ideia. É melhor, fica, né? Fica. Só você adicionar um panel. Lá no container mesmo. Aqui, ó. No caso eu vou adicionar 3 painéis, tá? Um painel central, bem em cima, usando mais ou menos aquela mesma ideia que tem lá no Java do Flow Layout, para quem já trabalhou. Não é o Flow Layout, é um layout lá que você diz que é o que fica em cima, que fica embaixo, né? Aqui, ó, vou colocar esse painel em cima. Vou criar um segundo painel e vou dizer que ele vai ficar embaixo.
Essa propriedade doc aqui, ó, você pode dizer como é que ele vai ficar com relação ao seu formulário. Certo? Vocês estão vendo? Ó, o formulário ficou em cima e o outro ficou embaixo. E eu vou adicionar mais um terceiro formulário, um terceiro painel, que eu vou dizer que o doc dele é central. Que aí ele vai ficar no meio aqui entre os três, tá? E aí eu vou colocar os campos agora. Opa, isso. Colocar o campo agora, os campos, 3 campos lá. Mateus, aquela diária Properties, onde é que eu encontro ela aqui? É lá no Windows, né? Como é? Tem Properties ali, fica debaixo do Data Source, tem ali do lado direito. Onde é que eu clico lá na página que eu vou exibir ela desse lado aí? Quando tu clica no formulário, ela já aparece, não? Não está aparecendo não. Vai aqui em Windows, ou View, aí procura Property Window. Beleza? Agora aqui eu vou no Toolbox, vou pegar os 3 campos que a gente vai criar. Eu vou apertar o Ctrl, que eu vou criar 3, né? 2, falhou, 3. E aí, ó, vou colocar aqui por enquanto um embaixo do outro, né? Vou colocar um do lado do outro. Eu não vou perder muito tempo com o layout, porque senão a gente não vai chegar ao nosso objetivo, certo? A gente aqui está trabalhando para fazer um CRUD. No final a gente vai fazer um CRUD de usuário, certo? 2, 3. Como eu disse para vocês, eu gosto de dar nome aos bois. Por exemplo, essa label eu vou chamar ela de LB nome. Em algum canto a LB nome está escondido aqui. Vamos deixar aqui mesmo. Depois eu apago essa LB nome. Certo? E aí a gente coloca o atributo lá, nome. Basicamente da label a gente muda só o name e o texto que vai aparecer lá. Textbox. Pronto, a gente criou aqui as labels, tá? Agora a gente vai mexer nos textos, né? Vamos alinhar aqui, ó. Esses botões aqui do lado de cima servem para alinhamento. Tipo, eu quero alinhar os dois na mesma esquerda. Só clicar e selecionar lá, ó. Estão vendo? Se eu quero alinhar os tops dele, tipo, para ficar tudo na mesma altura, você usa aqui, ó. Se você quer deixar todos na mesma largura, só vem aqui, ó. Aí eu posso esticar. Você quer deixar o espaço entre eles igual, é esse botãozinho bem aqui, ó. E aí agora, ó, alinha aqui. Sei que o nosso foco não é esse, mas vamos deixar pelo menos uma tela mais ou menos bonitinha, né? Pronto, né, gente? A gente criou lá os campos. Agora a gente tem que dar nome a esses caras aqui, né? Que tá tudo como teste 1, teste 2, teste 3. Vamos fazer isso. Então vamos lá. TXT nome. TXT login. TXT senha. Uma coisa que a gente já pode fazer também é mudar o texto lá do cadastro, né, para ficar um cadastro de usuários, certo?
E aí, gente, a gente pode também, a gente já renomeou os 3, né? Agora a gente vai definir o tamanho de cada um, porque se você não definir, ele vai dar um tamanho enorme lá. Tipo, o usuário vai poder digitar 300 milhões de caracteres lá. A propriedade que a gente diz o tamanho que o cara pode digitar é max length. Que é ela, tá vendo aí, ó? E aí o tamanho máximo é o tamanho máximo que a gente definiu lá no nosso banco de dados para aqueles campos. Nome 50, login e senha 10. Nome, o max length dele é 50. Login e senha. Eu posso até selecionar de 2 e dizer que é 10, ele vai pegar para os dois, certo? Inclusive a gente pode dar uma afastada aqui nesse cara aqui, mais para cá, já que o nome vai ser 50. E a gente tem que dar um tamanhozinho aqui, né? Bom, a gente criou a tela, mas faltam os botões para fazer as ações, né? Vamos colocar aqui os botões. Dois, 3, 4, 5 botões, tá bom? Vamos ver se tiver sobrado a gente apaga. O primeiro botão que a gente vai criar aqui é o botão para inserir, né? Então é btn insert. Ele tem a propriedade text. btn insert, certo? E aí o texto dele é... Esse meu mouse ele é muito sensível, eu passo o dedo ele já vai lá para incluir. É uma atalho aí para F4. Salvar. A gente vai chamar de btn salvar. Excluir. Você colocou só o primeiro botão no padrão de 2? Não, todos. Ah, tá. Vamos deixar tudo no mesmo padrãozinho, né? Insert. btn save. btn delete. E vamos botar um botãozinho para sair aqui, né? Esse mouse é muito... Porque tu passa a palma nas mãos. Fechar. Para quem já programou em Delphi e lembrava daqueles atalhozinhos que tinha no Delphi, que você botava um i comercial. Atalho, né? O i comercial funciona também. Para quando o cara apertar Alt, ele faz Alt e é incluir. Mas coloca onde? No texto. Já, ok. Tem também uma propriedade que faz isso aí, viu, Ian? Mas eu não tô... Faz tanto tempo que eu não programo em Java. Ó. Acho que é set mnemonic, uma coisa assim. Sem querer eu apertei o F5. F4. Lá no salvar a gente põe o izinho comercial. Excluir comercial. E fechar. E comercial. Certo?
Por enquanto o nosso formulário está com essa aparênciazinha aí. Não está muito bonito não, mas depois a gente melhora ele. Bom, vamos lá fazer os espaços iguais aqui entre eles, né? Cadê o botão que faz espaços iguais? Esse cara aqui. Vamos começar pelo mais difícil. Fechar. Basicamente você pode só dar um desses, ponto close. Certo? O próximo agora é o incluir. O que é que geralmente o software faz quando você clica em incluir? Ele limpa o que está na tela, né? Então a gente vai fazer um métodozinho que apaga o que está lá. Então basicamente o que a gente vai fazer? Vai dar vai limpar os campos, tá? Esse método que eu vou fazer aqui, ele vai só limpar os campos. Então, o for each, ele dá dois tabs, ele já dá as propriedades, né? Bom, pênis central aqui eu acho que está com o nome errado aqui, tá mesmo, pênis central. Certo? E aí a gente vai mandar limpar os controles que estão dentro do pênis central. Esse item é esse nome item. É um nome já próprio? O for each é um controle de seleção do C#. Não importa. Hã? Outro item esse item É uma variável interna que ele cria. Tá? Isso é um for, é como se fosse um for. Tá? O item é como se fosse o controle que está lá dentro. Aí a gente faz um ifzinho aqui, ó. Se item ponto type of de item for igual text box item.text recebe. A gente pode fazer item.clean. O que é que esse método está fazendo, tá, gente? É simples. Ele está pegando os controles que estão dentro do PNC central, está verificando se o tipo dele é textbox, se for, ele está setando vazio. Só isso. Beleza? Exatamente. Eu vou transformar isso aqui num método. Por quê? Porque se eu deixar do jeito que está, o que é que vai acontecer? No inserir eu preciso fazer, no alterar, no atualizar eu preciso fazer. Aí eu vou estar repetindo, só chamando o método. Então, vamos lá. Public void limpa campos. Só um pouco mais devagar, mas isso aí no vídeo fica mais. Certo? E aí eu vou só copiar esse texto E chamar depois de baixo, né? e aí agora, ó, bacana? Na verdade eu ainda posso até melhorar esse meu código, tipo, eu posso dizer qual o controle que eu quero limpar, qual o painel que eu quero limpar. Eu posso dizer aqui que é um panel que vai receber aqui e aqui é panel. E aqui no meu caso eu vou limpar o campo, o PN central, não é isso? Bacana? Mas não generaliza não? Colocando o panel não? Se tivesse alguma outra coisa para pôr no formulário. Como é? Não generaliza não colocando o panel para ele. Eu estou generalizando, né? Eu posso...
Só uma pequena modificação do nosso método. Certo? E aí a gente já pode testar lá. Vamos botar esse formulário como formulário principal, né? Que por enquanto ele está sempre executando aquele outro primeiro formulário. A gente vai chamar ele aqui, ó. Como é que faz a chamada? É só vir aqui e trocar onde está RAM por ele e trocar pelo... Provavelmente ele não está reconhecendo aqui por causa do namespace. Aí foi algum momento lá que meu mouse enlouqueceu. E ele renomeou isso aí. Vamos renomear de novo para cadastro de usuários. Certo? E lá no nosso programa já deu certo lá, né? Já reconheceu. Quando eu executar, o primeiro formulário que ele vai executar agora é o meu formuláriozinho lá. Eu vou digitar aqui e mandar incluir, ó. Funcionou. Certo? Vou fazer o fechar. Bom, gente, a nosso aplicativo, como eu disse para vocês, as camadas serão bem separadas, não é isso? A camada de negócio vai estar na camada de negócio, as coisas de acesso a banco vai estar no DAO, e o formulário basicamente vai só mostrar. Então a única função do incluir vai ser isso, só vai limpar Limpar. o printezinho aí. Não vai, quem vai mexer é a regra de negócio. É. Ela vai pegar, vai chamar o DAO para salvar o DAO. Na verdade, quando eu clicar em salvar, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar os dados que estão nesse cara aqui, vão copiar para a entidade, vai chamar o DAO, ou vai chamar o negócio vai validar as regras de negócio em cima desse formulário, se for verdadeiro, ele vai mandar para o DAO e o DAO vai guardar no banco. Se for falso, ele vai jogar uma exceção para a camada de formulário, a camada de formulário vai tratar e vai mostrar a mensagem para o usuário qual foi a regra de negócio que foi falida. Deu errado. Beleza? Vocês entenderam isso aí? Primeiro as entidades. É. Por isso que a gente criou todas as entidades igual, porque a gente vai usar sempre elas. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que copiar o que está aqui, o que o usuário digitou aqui, para dentro delas. E aí, como é que a gente faz isso? Ele valida, então. A entidade? Oi? As entidades validam? Não, por enquanto a gente vai só copiar. Tá bom? Vai ser um método bem... a gente tem que adicionar as referências, tá, gente? A gente não adicionou ainda as referências aos projetos. A gente vai ter que fazer agora. Como é que faz para adicionar uma referência? É só botão direito, add referência. No caso, ó, o executável, o exe final, ele vai ter que ter referência às 3 anteriores. Não é isso? Do mesmo jeito, o negócio vai ter que ter a referência das 2 anteriores. E o DAO vai ter que ter referência só mesmo da entidade. Como é a ordem de sequência que está A sequência lá, vamos repetir, tá? O exe, o principal, ele vai ter que ter a referência do negócio, da entidade e do DAO. Para todo mundo. Porque ele tem que conhecer todo mundo. Já o negócio, ele não precisa saber quem é o formulário dele. Não faz sentido. Mas o negócio, ele tem que saber quem é o DAO dele. Do mesmo jeito, o DAO não precisa saber quem é o negócio dele. Ele basta saber qual é a entidade que ele vai usar. Certo? Aí dessa forma eu desacoplo total no projeto. Agora eu posso simplesmente vir aqui, depois criar um outro DAO Postgre, e aí eu apago só as classes de DAO e o negócio vai funcionar. Do mesmo jeito, se eu vir aqui apagar essa camada de formulário e botar uma página web, ele vai funcionar também, as DAOs, negócios, entidades vão funcionar também. Como eu estava falando para vocês, a gente vai ter que fazer um método que copia os dados que estão na tela para a entidade, depois não tem que fazer o contrário. O que está na entidade tem que passar para a tela.
São dois métodos bem simples. No caso, obter entidade, como é que é? Usuário entidade, new de usuário, sem segredo nenhum, usuário ponto login recebe txt login, que era para ter, login, senha. Usuário, ponto senha, recebe senha. Usuário, ponto nome, login, nome. Certo? Um detalhe, cada formulário a gente tem que guardar o ID do cara, né? O ID daquele usuário lá. E a gente não criou um texto para isso. Por quê? Porque geralmente o ID fica implícito para o usuário não sabe qual é o ID. Para nós programadores é muito comum a gente usar ID, mas para o usuário final não tem a necessidade dele ver. Então a gente vai criar um atributo aqui. Atual, que vai ter o sequencial do cara atual, certo? E aí a gente vai dizer aqui no nosso get entidade, obter entidade, que o usuário ponto sequencial recebe des ponto registro atual. O que eu fiz até agora foi fazer o que? Eu peguei os dados que estão na tela, copiei para dentro da entidade. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Agora eu preciso fazer um método que faça ao contrário. Que ele seja void e que eu recebo um usuário entidade. E aí eu preciso que esses caras aqui passem a receber ele. Não é isso? Só faz inverter aqui a parada. Posso, só um minutinho, tá? Pronto, basicamente o que eu fiz foi isso. Eu fiz dois métodos, eu vou subir mais um pouquinho aqui para vocês verem os dois métodos aí no projetor. Esse registro atual aí está pegando lá no banco, é? Não, esse registro atual foi um atributo que eu criei na classe só para guardar o sequencial. Aqui, ó. Certo? Porque assim, a gente tem um campo que armazena, a gente tem um formulário lá, e o formulário a gente está mostrando o nome, o login e a senha. Mas a gente tem 4 atributos no banco, tem o nome, o login, a senha e o ID. Aí esse ID eu tenho que armazenar ele em algum canto, porque, por exemplo, quando eu for fazer o update, eu preciso fazer em cima de quem? Do ID. Aí para que então foi o que eu fiz? Eu criei uma propriedade, registro atual, que vai conter dentro dela o valor do ID atual. Por exemplo, eu estou aqui, tem um cadastro lá, Matheus, lá na linha no banco de dados. O ID do Matheus é 1. Aí eu vou lá no banco, trago, mostro aqui na tela, está mostrando lá o Matheus. Aí eu vou alterar o nome do Matheus, agora é Matheus Neto. Quando eu mandar salvar, eu tenho que mandar o Matheus Neto, o login, a senha e o ID que ele pertence, para poder fazer o update. Beleza, Fabinho? Entendeu? Então pronto, basicamente eu fiz dois métodos. Um método que
copia as informações que estão na tela para dentro de uma entidade, e o método que pega os dados que estão na entidade e joga para dentro da tela. Quando eu for fazer as consultas, é isso? Não, quando eu for mostrar na tela. No momento eu tenho lá o banco de dados. Primeiro tu salva, aí quando Eu não preciso recuperar depois dessa informação. Para visualizar, o outro vai mostrar. Exatamente. Mas aí não seria numa consulta, no outro formulário, não? Ou nesse mesmo No mesmo formulário. né? Quando eu for fazer uma consulta, ele abre esse formulário aí. Com base no identificador. Exatamente. O primeiro método vai ser e o segundo vai mostrar. Um método é para pegar o que está lá e jogar para o banco de O dados. usuário digitar. Uhum. Vai fazer o E vencimento. o outro é o que está lá no banco e mostrar para o usuário. Daí ele pega o banco de dados e mostra. Exatamente. Beleza? Posso continuar? Vai gravando aí. Vai gravando aí. Tô gravando. Só estou entendendo na loja, né? Bom, eu vou agora lá no formulário, vou salvar aqui, né? O famoso salvar. Vou botar um try catch para tratar a exceção. Depois a gente vai ver como é que funciona e como é que a gente vai fazer um negócio mais otimizado de exceção. Mas tu não gosta muito de trabalhar com caixa de diálogo, não, né? Gosto. de Eu diálogo uso também. bastante caixa de diálogo. Isso aqui tu vai fazer alguma pra gente aí? Caixa de diálogo, mensagem, Vou sim. vídeo. Nas ações, né? Exatamente. Por enquanto eu vou só fazer isso aqui. Bom, o que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que salvar, né? O cara clicou e tem que salvar. Primeira coisa que eu tenho que olhar é o seguinte: se o registro atual tem valor. Por que, Matheus? Eu tenho que olhar se o registro atual tem valor. Porque se o registro atual tem valor, eu não vou fazer um create, eu vou fazer um update. Se ele não tem, eu vou fazer o create. Vocês concordam comigo? Faltou uma coisa lá no nosso limpar campos. A gente tem que dizer que o nosso registro atual recebe nulo. Certo? Sempre que ele for abrir o novo registro. Tá nulo. E aí, ó, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que criar o usuário negócio, que a gente não criou ainda. Por enquanto, as nossas classes de negócio vão ser bem simples. Elas depois podem ficar mais complexas, vai depender de como a gente gerenciar o nosso tempo. E a gente vai chamar aqui de usuário negócio. Dentro do nosso usuário negócio, a gente vai criar só dois métodos, tá? Primeiro, public void create recebendo, certo? E vai ter um método, por enquanto, e claro que a gente vai ter que ter um método que retorne o que a gente criou, né? Porque para a gente ter certeza que ele criou. Por enquanto eu vou chamar esse método de último, certo? Ele vai trazer o último registro do banco de dados. Por enquanto esse getLast vai retornar só nulo. Certo? Todo mundo até aí está tranquilo, né? Eu só fiz criar os métodos, a assinatura dos métodos. Não fiz nada de nada ainda. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar, falei para vocês que a gente ia usar bastante um cara chamado Singleton. Singleton é um padrão de projeto que vai garantir uma instância única daquele objeto na aplicação. Tipo, se eu acessar 10 vezes o negócio do usuário, eu vou sempre acessar o mesmo objeto. Eu não vou estar instanciando novos objetos. Isso serve para, por exemplo, eu estou aqui, eu vou buscar o usuário. Aí, usuário, negócio igual a new de usuário, negócio. É chato e repetitivo. É mais fácil eu criar um método que já retorna para mim a instância única. Então a gente vai criar esse Singleton. Como é que diz o padrão Singleton? Você tem que ter o construtor padrão privado, certo? Vai ter um atributo static, que é a classe, e ele é privado. E vai ter um método
público, estático, e aí a única coisa que tem aqui dentro é esse ifzinho aqui, ó. Se negócio for igual a nulo, negócio recebe new de negócio e return negócio. Com essa implementação, eu garanto que sempre só vai existir uma instância do negócio. Provar para vocês. Eu não consigo mais fazer isso aqui, ó. Se eu tentar fazer isso aqui, já dá um erro, dá uma exceção. Eu não consigo mais fazer isso aqui. Eu barro do usuário fazer isso aqui. Mas simplesmente ele vai fazer assim agora, ó. Create, get, entidade. Vamos deixar tudo em inglês, tá? Estou deixando uns em português, outros em inglês. Vamos padronizar tudo em inglês. Get, entidade. Get, for. Eu vou dar um build aqui, olha, não vai mais reconhecer aqui, né? Que é get, entidade. Ou eu chamo create ou eu chamo update. Se ele tem valor, é que está invertido, né, gente? Se ele tem um sequencial, é porque ele já existe no banco, né? Então eu uso o update. Se ele não tem ainda, eu vou usar create. E outra coisa interessante que eu tenho que fazer, depois que ele faz isso aqui, eu tenho que atualizar certo? Isso aqui é só para me chamar duas vezes um método aqui. Estão vendo aqui, ó? Em vez de eu chamar o método lá duas vezes, eu vou... Cara chato. E aí depois eu tenho que chamar um get for. Na verdade eu não preciso nem do get for. Basta dizer que o registro atual recebe usuário ponto sequencial. Pronto. Tá feito minha lógica do salvar. Tá faltando aqui o que, ó? Vou dar um to do aqui pra gente fazer depois. É mostrar a mensagem pro usuário, né? Das validações. Bom, gente, agora que a gente chegou na nossa classe de negócio, a gente estava no formulário, né? A gente deu o nosso primeiro passo. A gente pegou os dados que estavam no formulário e passou para a classe de negócio. A classe de negócio é a nossa classe que vai validar os nossos métodos e vai chamar o nosso DAO para, de fato, inserir no banco de dados. O que é que eu tenho que fazer então aqui? Eu tenho que fazer o validate, né? O que é que eu preciso validar? Eu quero que os campos login não seja nulo. O cara tem que preencher o login, certo? Tem que preencher o nome e tem que preencher a senha. Vocês concordam comigo? Caramba, meu irmão. Isso aqui eu vou repetir no update, não vou? Vai. Quer que eu faça então? Vou validate. Onde eu recebo aqui, ó. Certo? E aí, ó, eu pego tudo isso daqui, ó, e jogo pra lá.
E aqui, meus nobres, eu vou jogar só uma exceção comum mesmo. Depois a gente faz uma exceção bonitinha para ser padrão. Certo? A gente vai jogar a exceçãozinha aqui para cima, só de leve. E se ele não entrar em nenhum desse aí, é porque o cara preencheu tudo, né? Tudo de true. Olha aí que legal. Agora eu posso chamar aqui, ó, se posso fazer um try catch. Eu programo sempre com try catch, tá, gente? É uma boa prática. Você sempre tá usando try catch e sempre tá tratando a exceção e jogando a exceção mais bonitinha para o usuário. Não é bom o usuário ver um null point exception. Eu garanto que não é. E aí, gente, ó, a gente faz aqui, ó, se validate eu chamo o meu DAO, que a gente não criou ainda, né? O que é que vai acontecer agora? Eu tenho que ir lá no DAO fazer o método create, né? Que a gente não fez ainda. A gente vai lá no DAO, vai criar uma classe usuário DAO. Vai dizer que ela é pública. E aqui a gente vai ter o que? Primeira coisa que a gente vai ter numa classe DAO dessa. Concordam? E o que é que ele vai receber? Certo, gente? A gente vai ter o método update também aqui. E também a gente vai ter o getLast, né? Que a gente fez lá para pegar o último cara. Agora o getLast aqui, gente, ó, ele tem uma pequena diferença. Ele não tem nenhum atributo. E o que ele vai receber é um usuário entidade e vai retornar ele. Do mesmo jeito do negócio, não é legal a gente tá... Por enquanto ele está retornando nulo, né? Mas a gente vai fazer uma implementação para retornar o último registro do banco. Bom, por enquanto, o que é que a gente viu também? Que o usuário DAO, não faz sentido a gente deixar o cara estar criando 10 vezes o DAO, né? O que é que a gente ganha agora? Quem a gente sai ganha um caroço de arroz. O que é que a gente tem que fazer? Singleton nele. Pessoal, eu gosto de usar singleton, não sei se é uma boa prática, tá? Depois eu vou dar uma pesquisada. Mas eu particularmente gosto muito de trabalhar com singletons. Como é lá o singleton, quem é que lembra? Private, usuário DAO, não é isso? Construtor privado. Depois eu tenho um atributo estático privado do tipo, e tem um método público que retorna um usuário DAO, não é isso? E aí aqui eu vou ter aquele famoso if. Se o SD não for nulo, ou melhor dizendo, se ele for nulo, não é isso? Eu digo que o SD igual a new e usuário DAO. Returne o SD. Ctrl KD para organizar o nosso código. Pronto, gente. E aí a gente volta lá para o nosso create do negócio. Depois que ele validou o create, o que é que a gente chama? Get usuário DAO. Ponto get usuário DAO. Ponto create. Passando, create. Rapaz, vai ganhar um bombom agora quem souber fazer o update. Quem é que sabe como é que faz o update? É difícil demais, né? Não? Vocês acham que é difícil o update? Vai ser o mesmo código do create. A diferença é que eu vou ter
validate. Beleza? Troca aqui lá de cima também não? Validate não. É só um validate. Agora tem um detalhe aqui, gente. Porque o update eu tenho que ter o ID. Tem que puxar ele também. Tenho que chamar ele também. Então o ideal é, como o nobre Rian falou, bool validate update. Que eu vou receber quem? E aí o que é que eu faço? Primeira coisa que eu faço é validate. Por quê? Porque os campos que são obrigatórios no create também são obrigatórios no update. A diferença é que agora eu vou ter um outro if. Se o s.sequencial has value. Se ele não tiver valor, ele está nulo, né? Então eu throw a exception. E aí, ó, aqui ao invés de eu chamar validate create, eu vou chamar validate update. Pronto, gente, a nossa classe está aí bem bacaninha, bem bonitinha. E a gente já chega lá no nosso DAO. Ah, faltou lá no negócio get last, né? Vamos só, já tem aqui, ó. Só chamar agora aqui, ó. Como é, quem é que sabe? Return DAO.usuário DAO .get usuário DAO .get last. Só chamando a classe de DAO. Vamos ver funcionando aqui o negócio. Vamos botar um breakpoint aqui, tá? Para todo mundo acompanhar o meu raciocínio. Opa, tivemos um pequeno problema. Ah, tá. Faltou um famoso return true aqui. Pronto, Ctrl C, Ctrl V às vezes atrapalha a gente, né? Mas coisas da vida. Nada que o compilador não resolve. É, vamos lá. Pronto, gente, ó. O incluir por enquanto não precisa nem clicar no botão incluir, né? Mas vamos clicar para limpar lá. Mateus, usuário, login, Mateus, senha 1, 2, 3. Save. Olha aí, ó, o que é que aconteceu, ó. Primeiro método que ele chamou, getInt, idade, né?